Nunca mais vai falar que o carro é chinês, nunca mais vai falar que um produto é chinês, porque o grau de tecnologia é forte. E outra coisa, dentro dos carros, nós temos uma coisa que nós chamamos de sistemas, os sistemistas. Então o que acontece? Para você ter uma ideia, só uma ideia, existem alguns compressores de ar-condicionado chamado Modine, é um compressor fudido. Esse compressor ele vem na maioria dos carros chineses. Esse compressor ele é fantástico. Ele vem nos carros chineses, vem nos carros alemães, tem carro americano que tem Modine, sabe? Os carros chineses, os caras têm corrente de comando. Os carros chineses, os caras têm VVT em quase toda a linha. Os carros chineses têm duplo VVT às vezes, que é na admissão. Então assim, os caras têm uma série de situações tecnológicas que não adianta você falar que o carro é chinês. O que acontece é mercado. Talvez o carro é mercado. Tem carro nacional que não tem mercado. Tem carro nacional. Quantas vezes já viu falar de linha, que linha não tem mercado? Já viu falar que outros carros não tem mercado? Já viu falar que carro, qual que é o carro? Por exemplo, Etios, os primeiros Etios lá, o hatch, não tem muito mercado. Tem alguns carros que não tem mercado, Mas de repente em outro estado, em uma outra cidade, em um outro contexto, o carro tem mercado. Então assim, é mercado. A avaliação é baseada em cima de mercado. Não existe carro ruim. O carro que o cara tem, ele é ruim de mercado, mas não é um carro ruim. Eu não estou dizendo estado de conservação. Estado de conservação, você pode ter uma BMW cair aos pedaços. Estou dizendo na média, esse negócio de você chegar aqui, eu já vi muito vendedor falar assim, o carro que o senhor tem é ruim. Não é ruim. Não é ruim. O cara escolheu o carro. Você vai chegar para uma avaliação e falar, eu já fiz cliente oculto no Rio, e o vendedor falou assim, como é que eu vou dizer pra senhora que o carro que a senhora tem não vale nada? Tem isso gravado em vídeo. Você vê a cara do cara falando isso pro cliente. Aí, desculpa, você vai vender como? Então, estuda. Não tem outro jeito. É conhecimento, é saber de mercado. Saber quantas vezes o carro mudou de cara. Teve uma época que a Fiat mudou o Palio. Você tinha um Palio, eu tive esse Palio. Esse Palio, ele tinha aquela frente bolotona, sabe? Aquele farol assim, redondão. Ele tinha, no mesmo ano, tinha Palio com 3 frentes diferentes. Você não sabia se era fininha, se era bolotão, se era outra. Você não sabia. Então você tinha que saber mercado, porque o cliente às vezes ele não sabe disso, tá? Então assim, outra coisa, a gente costuma falar no treinamento, que o cliente ele sabe 3 coisas na vida dele, o cliente sabe. Ou aliás, todos nós sabemos 3 coisas. A mulher e o marido que a gente tem em casa, todo mundo sabe, né? Se o cara funciona ainda, todo mundo sabe quem tem em casa. Outra coisa que todo mundo sabe é se o nome tá cagado. Se o nome tá sujo, tem alguma pendência, todo mundo sabe, porque cobrança hoje é 24 horas, o robô faz, o boot faz. Então, todo mundo sabe que o nome tá cagado. Não passou minha ficha, impossível. Mentira, o cara sabe que tá cagado. Entendeu? Beleza. E a terceira coisa, quem tem carro sabe quanto o carro vale. Ninguém vai sair para comprar um carro sem saber quanto é que o carro vale, a não ser que o cara for. Caiu da espaçonave do ET ontem. Não vai, ele sabe, ele tem noção. Existe aplicativo. Você vai no Extra aqui, tem lá um puto stand gigantão lá, do volante. Tem isso, todo mundo sabe quanto é que vale o carro, velho. Todo mundo sabe, eu prometo uma noção. Então esse papinho, eu não sei quanto vale meu carro, isso é mentira. Esquece essa porra, cliente mente, esquece isso aqui, entendeu? Você tem que saber que todo mundo sabe quanto vale o carro. Eu não tô falando da conta da avaliação, vou falar da conta da avaliação depois, só tô dizendo algumas estratégias da avaliação aqui, tá bom? Beleza? Suave? Legal. Outra coisinha, atendimento versus preço. Atendimento versus preço. Como eu falei no começo, como o carro usado cada vez se baliza mais entre um modelo e outro, entre estado de conservação, o seu atendimento aqui, ele tem que valer alguma coisa, velho. Ele tem que, se não valer nada, eu preciso colocar um totem. O atendimento tem que valer alguma coisa. Então o que acontece? O preço que você passa, a avaliação que você passa do carro, ela tá aqui, Tem muita pesquisa que eu ouço e que eu vejo escrito, onde o cliente diz o seguinte, ele não gostou da avaliação, não foi pelo preço, foi do jeito que foi passado a avaliação. O vendedor chegar e passar a avaliação na lata, ou falar mal, ou depreciar o carro do cara. O jeito que você fala com o cliente tem que ser muito poderoso, tem que ser segurança, você é o profissional. Você tem que fazer uma avaliação, tem muito vendedor que não sai nem da cadeira para avaliar o carro. Mas eu tenho um avaliador que faz a avaliação. Sim, eu sei disso. O problema é o seguinte, se você não olha o carro do cliente, como é que você argumenta na mesa alguma coisa? Se ele falar alguma coisa, fala assim, mas o pneu tá assim, porque eu não vi. O banco tá um pouquinho rasgadinho, eu não vi. Eu preciso acompanhar essa avaliação, pelo menos saber como tá o carro. É básico, né? Você precisa olhar o carro do cara, você precisa ver o carro do cara. Uma vez eu fiz o cliente oculto, eu mesmo, eu fui numa loja, aí eu falei do carro, a moça falou pra mim, a vendedora, esse carro costuma vir todo zoado. Como ela sabe se o carro vem todo zoado, se eu não tava nem com o carro lá? E se eu já vi carros antigos sensacionais, você já deve ter visto passar na rua aí umas Belina, Del Rey, em estado de zero.
tem nada a ver isso aí. Atenda bem, dá um show, arregaça aqui. Seja um puta vendedor, não seja o Walking Dead, porque aí a avaliação... Eu vou falar da conta da avaliação depois, mas a avaliação ela vai ser mais bem digerida. Então você pega ali a avaliação, uma dica, né? Não é regra, pega uma dica, chega pro cara. Isso uma diretora me ensinou a fazer um tempo atrás, o nome dela é Sandra, Francisca Sandra, sensacional. Então o que que acontece? Você pega e passa assim, se tiver, oi, tudo bem? Eu já fui lá ver a avaliação tá aqui. Quem que usa o carro? A senhora ou o senhor que usa? Se tiver um casal, alguém? Não, a gente que usa o carro. Olha, o carro tá muito bom, parabéns, porque você dá uma enaltecida no ego. Aí você sabe que tem uns B.O. no carro, você anota, muda a conotação de voz, muda, fala assim, você muda. Aí você fala assim, olha, a gente fez a avaliação no carro da senhora e o carro tá ótimo, tem algumas coisas bacanas, mas, aí você mete o louco, né, PNL, mas tem algumas coisas para fazer no carro, mas a senhora sabe, porque o carro da senhora, a senhora sabe, tem noção disso. Eu já coloquei dentro da avaliação, só não precisa se preocupar com mais nada. Por exemplo, aquele capô, por exemplo, aquele pneu que eu preciso trocar. Você começa a falar, mas aí você foi lá ver. Aí você vai ter base para falar. Olha, o cara disse isso, o cara disse aquilo, perdeu credibilidade. Você tem que ir lá ver. Aí você fala assim, ó, tem isso e tal. Então eu vou fazer a avaliação assim. Aí você vai passar o preço. Esse preço a gente vai falar depois, tá? Vai passar o preço para a pessoa. Então se você tem um atendimento bacana, um entendimento, uma coisa bacana, mudanças de tom de voz, o semblante tá aberto. Porque o cliente, ele fica olhando você, velho. Você sai para avaliar o carro, ele fica te ganhando, ele fica te olhando. Aí você vai no avaliador. Eu adoro os avaliadores, mas o avaliador é bicho ignorante. Os caras dão no meio, velho, o dia inteiro no meio. Aí chega pra você e fala, pô, você é uma curva de rio, tudo que é merda para em você. E o avaliador te dá aquelas puta paulada, velho, você não tem como. O vendedor, ele se desmotiva, ele fica chateado. E aí ele volta pra mesa com a cara, um semblante mais triste. Aí o cliente, ele já olha pra mulher e fala assim, ó, lá, tá vendo? Já ferrou tudo lá, já voltou triste, tá feio, já voltou triste. E aí você já não sabe o que falar e tal, o que acontece. Outro dia eu tava com um vendedor novinho, assim, novinho de idade e novinho de loja. Aí eu falei pra ele o seguinte, caso o avaliador pagar 20 no carro, quanto é que você fala pro cliente que ele pagou? Aí o vendedor falou, 21. Aí eu falei, e onde você arrumou R$1.000 do avaliador até o cliente? Você arrumou, tava voando R$1.000, você achou no chão? Quando não há uma certa orientação, a gente diz em treinamento o seguinte, só pode cobrar quem ensina, e só ensina quem sabe, e só sabe quem faz. Não tem outra situação. Se você, às vezes, gestor, tá aí, você colocou o cara e acha que o cara já vem com uma experiência, que a moça já vem com uma experiência, sabe passar a avaliação, esquece. Você não sabe o que ele estava fazendo lá. Às vezes lá ele tinha muita dificuldade e ninguém nunca falou nada para ele. Então aqui você faça a sua parte, coloca ele do seu jeito, senta na mesa, troca uma ideia, pega um tempinho para fazer isso. Mas enfim, se não tiver,